hoje vai ser essa aqui, ó, 2020/1. Ela diz o seguinte: quando um objeto real é colocado sobre o eixo principal de um espelho esférico côncavo, a 1 metro de seu vértice, obtém-se uma imagem virtual com o dobro do tamanho do objeto. Com esse mesmo espelho, para se obter uma imagem real de tamanho igual ao do objeto, o objeto deve ser posicionado em relação ao vértice do espelho a uma distância de... Tá, primeira coisa. Quando se tem um sistema óptico simples, que tem uma única lente, um único espelho, você pode afirmar aqui, ó, que quando o objeto é real, o objeto ou a imagem, quando a entidade que estiver trabalhando, a imagem ou objeto for real, é invertido. Se for objeto real, não, é imagem, perdão. Vamos da imagem aqui. Imagem real é invertida. Tá? Se a imagem for real, é invertida. Se a imagem for invertida, é porque ela é real. Tá? Vou colocar assim. Imagem invertida é real. E se a imagem for virtual, ela é direita. Tá? Se a imagem for virtual, é direita. Isso serve tanto para espelho quanto para lente. Você pode fazer os testes aí. Quando você faz os raios de luz, né, que vão formar a imagem, você encontra quando ela passa quando é para o espelho, por exemplo, né? Quando você tem um espelho, vou fazer um exemplo aqui. Espelho côncavo, por exemplo, que nem nessa questão. Digamos que a distância focal seria algo aqui assim. Então você pode ver, ó, que vem o raio de luz. A gente sabe que quando vem paralelo ao eixo principal, ele reflete pelo foco, né? E quando ele vem no foco, quando ele vem passando pelo foco, ele reflete paralelo ao eixo principal, paralelo ao eixo principal. E aí onde eles se cruzam aqui, você tem aqui, né, onde os raios refletidos se cruzam, você tem a imagem. Observe que é uma imagem real, né, porque está desse lado do espelho, é formada pelos raios propriamente ditos, quando é formada pela projeção dos raios, né, forma atrás do espelho, ela é dita virtual. Essa aqui ela é formada pelos raios refletidos propriamente ditos, então ela é real. Ela precisa de um anteparo, acrescentando aí, para poder ser visualizada, né? Quando é virtual, você consegue vê-la, digamos, atrás do espelho, né? Sem precisar de um anteparo. Aqui você precisa de um anteparo para ver essa imagem. Mas ela é formada aqui, você pode ver que ela é real, portanto invertida. Você pode fazer outros testes aí. Quando ela acaba sendo real, com lente funciona a mesma coisa. Só que lembre que a imagem real fica do outro lado e a virtual que fica aqui. Porque os raios atravessam na lente, não refletem. Refratam. Então, imagem, quando você tem então isso aqui te ajuda muito. Por que ajuda? Porque quando a imagem é invertida, vou continuar fazendo aqui, ó. Quando a imagem é invertida, você tem um aumento linear, né, o Azinho negativo. E quando a imagem é direita, o aumento linear é positivo. Tá? Por quê? Porque quando ela é invertida, por exemplo, se ela duplica, mas fica invertida, tem que ser -2 o aumento, porque o tamanho da imagem fica negativo. Então isso vai servir nessa questão porque ele fala de aumento linear. E as questões de óptica não vão te dar o sinal. Por exemplo, você tem que saber também que quando o espelho é côncavo, o foco é positivo. Quando é convexo, o foco é negativo. Tá? Bom, então eu vou focar no que vai precisar para essa questão aqui. Que é isso aqui, tá? Então lembre-se, isso aqui funciona com o sistema, o sistema é simples, porque se tiver uma lente associada a outra lente, um espelho com outro espelho, aí você tem que fazer os desenhos mesmo e ver, porque você tem que passar para o próximo imagem, mas você pegar lá do início, aí ela sofre uma reflexão, depois sofre outra e você acaba tendo imagens, não vale mais com certeza essa regra aqui, tá? Então até onde vai meu conhecimento, não vale, pode falhar essa regra, mas em 99% dos casos, em que se tem apenas um espelho, um objeto formando uma única imagem, vale isso aqui. A imagem, se ela for real, ela é invertida. Se ela for virtual, ela é direita. E, portanto, o A maior que zero foi invertido, o A menor que zero. Pronto, dito isso, vamos usar agora isso nessa questão.
Porque o sinal é importantíssimo na hora da aplicação das fórmulas. Ah, eu vou precisar de uma equação aqui. A do aumento linear. O aumento linear, ou Azinho, ele é dado pelo I sobre O. Muitos também lembram dessa aqui, ó, menos P' sobre P, mas acaba que hoje em dia tem caído muito mais essa aqui, ó. Porque essa aqui você precisa da distância, que é o P', da imagem, em relação ao vértice do espelho. E normalmente a questão te dá o P. Então você acaba usando essa aqui, ó, F sobre F menos P, que usa o foco, a distância focal do espelho, e não precisa do P', basta ter o P, que é a distância do objeto à imagem. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou pegar, observe que aqui tem dois casos, né? Tem primeiro um objeto real, nos dois tem um objeto real, né? Porque quando o sistema óptico é composto, você pode ter objetos virtuais, mas normalmente o objeto é real, quando você tem um sistema simples. É colocado sobre o eixo principal de um espelho esférico côncavo, a 1 metro de seu vértice. Então ele está aqui dizendo, ó, nesse primeiro caso, que o P, que é onde o objeto está em relação ao vértice, é de 1 metro. Obtém-se uma imagem virtual. Opa, se a imagem é virtual, ela é direita. Não é isso que eu acabei de ensinar? Portanto, o A é com o dobro do tamanho. Então, aí você garante, se é o dobro do tamanho, que o A ele é mais 2 e não menos 2. Mas você vai ver que no próximo vai dar menos 1. É aí que pegaria muita gente. Então, por exemplo, o A é igual a 2. Então, essa é a primeira situação. Vamos aplicar aqui A igual a F sobre F menos P e vou achar a distância focal desse espelho. Ó. O A eu vou colocar 2. Eu quero o F, que é a distância focal. O P é 1. Passa aqui multiplicando, faz tributiva, na verdade, né? 2F menos 2 é igual a F, passo o F subtraindo, fica 1F só, e o menos 2 passa para lá. Isso tem uma distância focal positiva, como esperado, que é de um espelho côncavo, né? 2 metros. E é o mesmo espelho, ó. Com esse mesmo espelho, então posso usar o F igual a 2, que eu acabei de descobrir. Agora vamos para a próxima situação. Para se obter uma imagem real, opa, se a imagem real, ela é invertida. Imagem real é invertida, tá? Portanto, de tamanho igual ao do objeto. Aí que vem, e o candidato pode errar colocando A igual a 1, tá? Porque o tamanho é igual ao do objeto, pensar, se é o mesmo tamanho, o aumento linear é 1, né? Ele é do mesmo tamanho, se é o dobro é 2, se é 3 vezes maior é 3, se é do mesmo tamanho, o A é 1. Só que não é 1, porque a imagem é real. Se ela é real, é invertida. Se ela é invertida, o aumento linear é negativo. Tá? Então, o aumento linear é menos 1. Isso podia aqui matar o candidato, tá? Tirar ele da concorrência. Então, é importante você lembrar que é invertido. Você viu por quê? Porque a questão não é falar, ó, o aumento ele é imagem real invertida, então o aumento é menos 1. Não, ele vai falar que é do mesmo tamanho. E a imagem real. Você tem que saber que ela é do mesmo tamanho, só que de cabeça para baixo. Tá? E então o A não é 1, é menos 1, porque a imagem é real, portanto ela é invertida, portanto o A é negativo. Isso, se você aplicar 1 aqui numa forma, dá uma resposta, se você aplicar menos 1, dá a outra que é a correta, essa última. Ele quer saber o objeto a ser posicionado em relação ao vértice do espelho, a distância dele. Ele quer saber o P, né, que é onde eu tenho que colocar o objeto para que isso aconteça. E eu tenho o F da primeira parte do exercício, que é 2. Pronto, aplico de novo. F sobre F menos P. Aqui com muito cuidado que o A é menos 1. O F é 2 sobre 2 menos P. Isso aqui vem multiplicando, menos 1 distribui, né? Então fica menos 2 mais P é igual a 2. Se você colocasse aqui 1, vai ficar 2 menos P igual a 2. Daria P igual a 0. Daria que o objeto tinha que ficar em cima do vértice. Ele não pôs a opção, né? Pôs um 0,5 aqui. Aqui vai dar exatamente a resposta, ó, que o menos 2 passa para lá somando, fica 4. Como está tudo em metros, 4 metros. Gabarito, C de casa.